por gentileza, conselheiro Antônio Sestaro, membro da comissão temática para tratar da prioridade da campanha de vacinação da pessoa com deficiência. Por favor, conselheiro Sestaro. Bom, primeiro a gente pede licença para iniciar, em nome da comissão, dizendo lamentar profundamente o governo não ter atendido ao que determina a Lei Brasileira de Inclusão, ao que determina a Convenção, em priorizar as pessoas com deficiência na vacinação. Lamentar profundamente a falta de vacinas no nosso país, e isso fazendo com que esta comissão, infelizmente, tenha que, tratando do Ministério da Saúde, fazer escolhas no segmento das pessoas com deficiência para vacinação imediata ou não. Então, primeiro, deixar registrada a nossa indignação com essa não cumprimento da lei e essa falta da vacina. Pois bem, a reunião da nossa comissão aconteceu no dia 28, às 10 horas da manhã, sob a coordenação do Décio Gomes, da Organização das Entidades Deficientes Físicos, presentes eu, Antônio Carlos Sestaro, pela Síndrome de Down, Carlos Ferrari, pela Confederação de Esportes Deficientes Visuais, a Maria do Carmo, pela Associação dos Autistas. Também estavam presentes a Isana nos apoiando, o Marcelo também. Nosso objetivo, senhores conselheiros, principalmente, foi analisar a nota técnica 467 de 2021, do dia 26/4, e o Plano Nacional de Vacinação. Bom, essa nota, como muitos já têm conhecimento, ela trouxe algumas alterações nas prioridades, e nós entendemos, a comissão entendeu, que ela encontra divergência na sua própria, ao se fazer a sua própria leitura. E por que isso? E aqui eu peço licença para ler o parágrafo 2.2 daquela nota, que diz o seguinte, aspas, diante do exposto e com vistas a estabelecer ações estratégicas e operacionalização da vacinação no Brasil, o Programa Nacional de Imunização elaborou e publicou o Plano Nacional de Vacinação, e aqui, grifo nosso, o qual elencou a população-alvo e a prioridade dos grupos, tendo como base a avaliação de maior risco para a gravidade e óbito pela Covid-19, a exposição à infecção e aos maiores impactos da pandemia, além da preservação de serviços essenciais. E o que se observa? O conceito pautado nas condições epidemiológicas dos grupos sociais, que foi adotado nas reuniões da Câmara Técnica daquele Ministério, não foi adotado para, no nosso entendimento, elaboração dessa nota 467, quando na fase 1 e na fase 2 inclui pessoas com comorbidade, aí aqui por faixa etária, e se inclui pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC. Ora, ao inserir as pessoas com comorbidades de forma genérica no nosso entendimento, deixou o Ministério de observar o rigor e o critério epidemiológico já dito anteriormente, né? Imputando as pessoas com deficiências ou com doenças, mais severas, tipo diabetes, mellitus, indivíduos imunossuprimidos, anemia falciformes, doenças neuromusculares, doenças raras, entre outras, os riscos pela infecção do Covid, podendo ir a óbito, mas que pela faixa etária não estariam ficando para o final da fila. Então, deixou o Ministério, no nosso entendimento, de seguir aquele critério de maior risco. Restando deixar claro aqui
senhores conselheiros, que é competência do Ministério da Saúde e da Câmara Técnica a avaliação da existência ou não de outras comorbidades também severas para o Covid-19, devendo essas comorbidades serem priorizadas. E não diferente foi a inserção das pessoas com deficiência permanentes cadastradas no BPC. Ora, sabemos e respeitamos as condições socioeconômicas dos mais desfavorecidos. Porém, aqui, por total falta de vacina, sabemos que as escolhas, entre aspas, deverá seguir padrões estritamente na área da saúde e nos riscos pela contaminação do Covid-19, como a própria nota técnica, na sua conclusão, aponta. Peço licença para fazer a leitura. Conclusão: a definição dos grupos prioritários para a vacinação foi realizada com base nas análises epidemiológicas, evidências científicas e nas discussões com especialistas, expertise em imunização e princípios da sociedade científica. Desta forma, no nosso entender, não há que se fazer escolhas pelo BPC, não há que se confundir questões de saúde com questões, neste momento, sociais. Desta forma, senhor presidente e senhores conselheiros, a comissão encaminha ao CONAD a aprovação desse relatório, imediato encaminhamento ao Ministério da Saúde para fazer uma revisão na nota técnica 467, considerando as observações da comissão, qual seja que as condições epidemiológicas sejam levadas em consideração acima de qualquer outra, deixando de considerar as comorbidades de uma forma ampla e genérica e, mais, deixando de considerar, nesse momento, a questão socioeconômica através do BPC. Então, o relatório breve da comissão, deixando a nossa indignação pelo governo não ter cumprido a Lei Brasileira de Inclusão, não ter cumprido a Convenção e, mais uma vez, pela ausência de vacina que deixa as pessoas com deficiência para o fim da fila. Principalmente quando, em alguns locais, algumas cidades e alguns estados, grupos profissionais, e aqui não vem a nossa crítica a esses profissionais, estão sendo inseridos em desfavor das pessoas com deficiência. Então, aqui o nosso também repúdio aos governos estaduais e municipais que colocam profissionais, seja de segurança, seja da área da educação, seja qual for, em detrimento às pessoas com deficiência. É esse o nosso breve relatório, senhor presidente. Ok, conselheiro Sestaro, obrigado. Antes de abrir para outros membros da comissão, perguntaria se poderíamos agora incluir neste relatório, Sestaro, penso que o seguinte, depois das considerações, apenas uma sugestão para a elaboração da redação, viu, Marcelo? Após todos os pontos aí que foram considerados, quando ao encaminharmos, a gente está pedindo a revisão da nota, mas surgiram aqui algumas questões, como, por exemplo, a gente já falou isso ao Ministério da Saúde, mas, em minha avaliação, não custa a gente insistir na solicitação dos dados, até porque são eles que embasam quaisquer tomadas de decisão, e a gente já sabe, aliás, o próprio Ministério da Saúde, em algum momento, solicita ao CONAD os dados que ele deveria produzir, isso é um absurdo, a gente já falou sobre isso aqui. Mas, para ficar ainda mais sacramentado, sugerir incluir neste relatório as solicitações. Então, a gente traria, se o primeiro ponto mais importante é esse, 1, revisão da nota tal. 2, solicitação de inclusão de dados de pessoas, aí tem que desenvolver o texto. Surgiu também aqui uma fala que eu achei importante, que é a proposição da criação ou de aprimoramento
de um aplicativo onde cada ponta, pessoas com deficiência, seus familiares, possam baixar e apresentar essa informação ao próprio Ministério da Saúde. Penso que são informações importantes e aí submeto aí ao relator se nós poderíamos trazer, então, essas sugestões que surgiram lá na discussão da CPP para inclusão nesse encaminhamento ao Ministério como produto do trabalho aqui da comissão. Presidente, qualquer contribuição no sentido de garantia da vacinação e dos direitos das pessoas com deficiência, com certeza será incluído no nosso relatório, como esses dois que foi comentado. Eu acho que o Carlos Ferrari também pode contribuir, ele faz parte da nossa comissão. Perfeito. Algum outro conselheiro ou conselheira da comissão gostaria de complementar, sugerir, acrescentar alguma informação? Carlos Ferrari pediu a fala. Pois não. Conselheiro Ferrari, por favor. Presidente, eu tenho um acordo que nós precisamos pedir dados, mas eu penso que são coisas distintas, né? E precisa ficar claro no texto. Porque a nota, ela, do jeito que está, ela gera prejuízo. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho hoje preocupado com a pessoa com deficiência, recebe uma maluquice dessa, o governo fica perdido. Então, assim, que o Ministério não ajuda, a gente já conhece faz tempo aí, né? Mas agora está atrapalhando, presidente. Então, é importante nós pedirmos para que a nota seja revisitada de imediato. E aí, óbvio, todos os outros pedidos também são importantes. Ok. A sua Mas, assim, respeitar essa questão de tempo, a urgência... A questão é que a gente aparta, né? Eu acho que precisa ficar aclarado que a urgência, porque vamos imaginar, presidente, eu acho que isso precisa ser encaminhado aqui nessa plenária hoje. Se o Ministério da Saúde não fizer um posicionamento aí em 5 dias, que seja, eu entendo, eu falava isso ontem na comissão, que esse conselho precisa comunicar CONAMS, CONASEMS, o Senado, todos os atores políticos que o movimento das pessoas com deficiência, o Conselho Nacional, não reconhece essa nota, né? Porque isso aí vai ganhando corpo, vai sendo espalhado, e aí depois para rever o estrago é pior ainda, né? Ok. Bom, então vamos lá. Eu compreendi e concordo, viu, Carlos Ferrari? Como a nota é uma questão muito específica, a gente fica com o expediente, tá, Marcelo, da comissão, e aí vamos elaborar o documento, obviamente, encaminhando, pedindo revisão da nota. Cara, essa sua fala aí é importante, eu já tinha, inclusive, o conselheiro Décio parece que não voltou ainda. Ainda não. Porque, assim, embora eu não possa participar das reuniões das comissões virtuais, porque estou no meu ambiente de trabalho, quase todos os momentos fica muito difícil, mas eu dialogo com os coordenadores, de forma privativa. E aí eu sugeri ao conselheiro Décio que os expedientes que nós fizéssemos ao Ministério da Saúde, que a gente copiasse justamente esses órgãos, CONAS, CONASEMS, né, e outros, inclusive a Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara. O expediente é o mesmo, a gente só leva ao conhecimento o que o CONAD vem produzindo. Então, isso é importante. A outra questão que não vou aqui trazer para polemizar, mas que tem que ficar claro para a comissão, viu, Marcelo, e depois o Décio novamente. Quem produz documentos acerca de quaisquer matérias do CONAD é o CONAD. A gente não emite documentos em nome de comissão. Documentos, pareceres não, está claro, viu, presidente? Manifestos, isso precisa ser feito pelo CONAD. Né? Está claro. O pleno é o órgão máximo de decisão, de deliberação, e que depois a gente materializa em documento. Eu não estou dizendo isso apenas para essa comissão, para qualquer comissão, porque senão a gente se perde aí, comissão emitindo documentos em nome dela, não dá. Documentos saem em nome do CONAD. Então, importante, o documento com parecer da comissão, pedindo a revisão da nota, um outro documento trazendo essa questão dos dados, a preocupação que a gente tem, então, solicitando ao Ministério da Saúde que
inclua a pessoa com deficiência na sua coleta de dados e também a questão do aplicativo, que surgiu aqui como sugestão de se criar um aplicativo. Talvez o Ministério da Ciência e Tecnologia possa contribuir bastante nisso. Hoje é muito fácil, repito, não entendo muito de TI, mas um aplicativo não é tão demorado e que coloca à disposição da população e que a gente consiga fazer aí essa interação para obter informações mais rápidas e o censo que a gente tanto espera que o governo faça, que infelizmente não sai, né? Então, outro documento fazendo essa sugestão. Dá para ser assim, gente? Tem acordo aí? Presidente. José Wilson, você está inscrito, né? Por favor. Isso. Serei breve. Só para lembrar que nesse encaminhamento precisa constar que as pessoas com deficiência, elas não deixam de estar na condição de deficiência por possuir o benefício, né? Por fazer parte do BPC. Outra questão importante é que as pessoas que não estão sendo priorizadas e que são pessoas com deficiência permanente, elas não têm acesso à compra de vacinas, né? Até porque o argumento é de não existir uma quantidade necessária. Então, não justifica categorizar, é o entendimento dos conselhos municipais, não justifica categorizar o nosso segmento, certo? Para a priorização. Obrigado. Ok, José Wilson, obrigado. Então, fazer esse alerta. Isso vai aparecer já na própria... Eu entendi na leitura aí do sextário, ao pedir a solicitação da revisão, já consta lá como uma das justificativas, a questão do critério de BPC, que não é o mais adequado. Mas, de qualquer forma, mesmo porque na vacinação dos idosos, esse critério não se adotou, né? Então, o que se adotou foi um estudo epidemiológico, aquelas gravidades por faixa etária. Então, agora, na questão das comorbidades, né? Perfeito. E isso não existem dados, presidente. A culpa não é do movimento, né? A culpa não é da pessoa com deficiência, entendeu? Sim. Isso é uma questão de ordem técnica, certo? Só para lembrar. É uma questão de ordem técnica e o que a gente está sofrendo hoje, quer dizer, hoje não, né? Desde que a vacina surgiu, todo mundo sabe. É o negacionismo do governo brasileiro. E não tem entendido a doença. E não ter se colocado como primeiro país lá para adquirir, comprar, já que ainda não estava produzindo, enfim. É importante a gente sempre ressaltar isso. O segmento da pessoa com deficiência passa hoje, o que a população brasileira passa hoje é fruto do negacionismo do governo brasileiro. Me desculpem, mas... Presidente, eu quero aqui deixar na sua fala, né, a todos que estão nos assistindo, essa posição do CONAD, que sempre buscou a luta pela vacinação imediata das pessoas com deficiência. Então, nós temos levado ao Ministério da Saúde todo esse nosso posicionamento, desde o início de março, da imediata vacinação. Muitos nos criticam por entender que o CONAD ou mesmo a comissão não faz o seu papel. Nós temos, sim, uma responsabilidade. Temos levado ao Ministério da Saúde a importância de cumprir a lei, porém, já disse num determinado grupo, nós não temos o poder e a caneta na mão, infelizmente. Então, não temos que deixar aqui registrado que tanto o CONAD como a comissão vem batendo no tema para que as pessoas com deficiência sejam vacinadas imediatamente. Já pedíamos lá em março, junto com um grupo de 70 anos, né? Já tem municípios vacinando com 50 e pouco. Então, vejam que a nossa luta, ela vem já há um tempo, porém, sem ter a sensibilidade do Ministério da Saúde ou do próprio governo em adquirir mais vacinas para que possa atender ao grupo das pessoas com deficiência. Presidente. Só para registro, a capital de João Pessoa já iniciou ontem ou hoje, se não me engano, a segunda dose de síndrome de Down, autistas, e tem uma outra deficiência que agora eu não recordo. É por não terem vacina suficiente para todas as pessoas com deficiência, mas pelo menos para esses segmentos já iniciam hoje a segunda dose, estou falando da primeira, a segunda. Então, são os estados que estão buscando alternativas diante daquilo que o próprio Ministério da Saúde não consegue encontrar.
Bom, vamos lá. Alguma outra contribuição acerca desse relatório para que a gente possa partir para a votação? Desculpe, tem 2 inscrições aqui. Deixa eu só verificar. Apareceu aqui agora para mim. Oi. Hugo e Valdenor. Conselheiro Valdenor. Carlos Ferrari. Ferrari também? Perdão. Foi anterior, né? Carlos Ferrari, doutor Hugo e Valdenor, para a gente fazer o encaminhamento. Por favor. O meu é rápido, presidente. Primeiro eu acho que é importante ficar registrado aqui o nosso respeito e nosso reconhecimento da capacidade técnica da vigilância sanitária do Brasil. O SUS tem condições de muito rapidamente oferecer esses dados que nós precisamos. Eles precisam só ser solicitados. Esse é um ponto. E segundo, presidente, me ocorre aqui que existe um crime à medida em que não se cumpre a Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei Brasileira de Inclusão assegura atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Isso não foi sequer considerado, né? Então, no momento que o Brasil começa agora, cria-se uma comissão parlamentar no Senado e começa a identificar todo tipo de desordem, de desmantelo, como dizem no Nordeste, que está sendo feito em relação ao processo de cuidado e de proteção social em relação à Covid, me parece que é importante que sejam informados, né, que um direito assegurado por lei e por uma convenção internacional de direitos, ele foi totalmente negligenciado, desconsiderado e sequer tratado à medida em que eu volto a dizer. Nós temos um dos maiores sistemas de vigilância sanitária do mundo, né? E não foi demandado ao Ministério da Saúde que levantasse dados concretos. A gestão do Ministério da Saúde em nenhum momento se preocupou com a pessoa com deficiência e com a prioridade que está assegurada em lei. Ok, Carlos Ferrari. Obrigado, conselheiro doutor Hugo. Presidente, Hugo Porto, pela Ampid. Eu queria, senhor presidente, aqui também me ombrear nas palavras anteriores e dizer que a Ampid apresentou um requerimento ao Ministério da Saúde preocupado com a ausência da observância da prioridade legal, da prioridade constitucional, no que diz respeito à pessoa com deficiência. E eu gostaria aqui também de chamar a atenção para que a gente incluísse um elemento que, às vezes, nos deixa aqui nos estados com dificuldade de acompanhar. Por exemplo, nós hoje estamos com um problema nacional em relação à segunda dose. Muitos não estão tomando e está sendo noticiado isso. Era importante que o CONAD tomasse conhecimento de qual produção chega ao PNI e como essa produção é distribuída para cada estado para que a gente possa acompanhar, porque evita que, primeiro, nós estamos numa luta de termos o nosso direito constitucional, o direito da pessoa com deficiência de prioridade, observado. Mas também temos que fiscalizar para que outras situações que são fora do contexto do PNI não ultrapassem a nossa própria prioridade, que aqui já está sendo, infelizmente, não observada. Portanto, é importante que o CONAD saiba qual é a produção de vacina que chegou ao PNI e como ela foi distribuída em cada estado, e a gente possa também ter conhecimento de como essas vacinas estão sendo distribuídas dentro dos municípios. Por que isso, senhor presidente? Para evitar que situações que sejam pautadas na desinformação sejam argumentos e nós, naturalmente, com esses dados na mão, podemos enfrentar ainda mais algum tipo de desvio que já é grave por nós não estarmos com a prioridade observada. É essa a contribuição. Obrigado, doutor Hugo. Presidente, eu queria só complementar o que o Hugo falou, posso? Sim, bom, eu entendo que nós já esperamos muito essa questão da vacinação, e eu entendo também que o Ministério Público Federal ele tem sido omisso em relação a essa situação. Eu acho que o CONAD, junto com os documentos que vai mandar para o Ministério da Saúde, mande um para o Procurador-Geral da República, para que o Ministério Público Federal adote uma medida concreta, ingresse com a medida judicial para pleitear que a pessoa com deficiência tenha efetivamente vacinação.
O que nós estamos vendo é um descumprimento da LBI e da Convenção da ONU internalizada no Brasil com força de emenda constitucional. E o Ministério Público, ele é o defensor da lei, do cumprimento da lei. Onde é que está o Ministério Público Federal, que não agiu até agora? Nós, nos estados, estamos agindo. Lá na ANPID, a gente vê que todos os promotores estão ingressando com medida judicial. Aqui no Piauí, eu estou terminando uma ação civil pública, mas eu só posso no âmbito do Piauí. A nível de Brasil, o Ministério da Saúde é MPF. Então, a minha proposta é essa. Vamos fazer um documento para o Ministério Público Federal, porque depois o doutor Aras não vai poder dizer que ele ficou parado, inerte, porque não foi provocado por ninguém. Nós, enquanto CONAD, temos por obrigação provocar o Ministério Público Federal. Era isso. Okay. Obrigada. Obrigado pelo seu parte, registrado, encaminhamento. Conselheiro Valdenor, encerrando aqui a matéria. Presidente e demais conselheiros, fui quase contemplado aqui pela doutora Marlúcia e os que me antecederam, mas, assim, além de encaminhar para o Ministério Público Federal, que eu acho que é pertinente e super questão, deverá também ser encaminhado, como já foi colocado também, para a CPI da vacinação que foi instaurada. Mas, além disso, eu acho que esse conselho, o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, tem que denunciar aos órgãos internacionais, como no caso a ONU, pelo descumprimento da Convenção da ONU. Então, acho que a gente tem que ir além disso, porque é um descumprimento total às legislações existentes no país. Então, nós temos que denunciar isso, deixar bem claro que nós, enquanto Conselho Nacional, estamos fazendo o nosso papel, que é de tornar conhecido o descumprimento das leis. Então, eu acho que deve ser encaminhado ao Ministério Público Federal, deve ser encaminhado à CPI, que foi instalada agora no Senado, e deve também ser denunciado à ONU pelo descumprimento da Convenção da ONU. Ok. Registrados esses dois novos órgãos, CPI e Comitê da ONU para o Monitoramento da Convenção. Acho que concluímos aqui. Antes de chamar a secretária, acho melhor a gente ouvir a secretária, porque a pauta também é essa, e ao final da fala dela, a gente faz a aprovação dos encaminhamentos. Pode ser? Vamos ouvir, então, a nossa secretária Priscila Gaspar, que foi convidada a este conselho para nos trazer os informes do trabalho ou do posicionamento